Gabigol pode jogar no Bahia? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta. Informação importante sobre Léo Ortiz e Flamengo. Já tá tudo certo? E os pequenos detalhes burocráticos foram superados e a longa novela entre Flamengo, Red Bull Bragantino e Léo Ortiz está finalizada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os últimos detalhes desse acerto e fala também seleção brasileira com vários jogadores do São Paulo e ex-tricolores. Será que as presenças são justas? Falo também sobre David Washington, que está brilhando nos times de base do Chelsea. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e deixa like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Vou começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Al Hilal de Neymar, Jorge Jesus e companhia. Nessa sexta-feira, a vitória contra o Al Ittihad no principal clássico da Arábia Saudita de virada por 3-1, 25ª vitória consecutiva do Al Hilal, que está a 2 jogos do recorde mundial. Com mais 2 jogos ele empata com outro time, New England, e com 3 vitórias e o Al Hilal passa a ser o maior vencedor de forma ininterrupta da história do futebol mundial. Já Pablo, zagueiro ex-Flamengo e novo reforço do Botafogo, ainda não tem data para estrear. Ele foi anunciado no dia 2 de fevereiro, mas teve uma lesão muscular séria e vai precisar de mais um tempo para estar à disposição. Quero falar agora sobre Gabigol. De acordo com o site Flaweb, o atleta interessa ao Bahia. Houve quem dissesse também, na noite dessa quinta-feira, que entre Flamengo e Corinthians estava tudo acertado. Conversei com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, para trazer todos os detalhes e a verdade dessa história. Primeira coisa, não há acordo entre Flamengo e Corinthians por Gabigol. Primeiro porque os clubes não conversaram, depois porque para existir esse acordo precisa também haver o consentimento do atleta e do Júnior Pedroso. E o Júnior me respondeu da seguinte maneira, depois de descartar um acordo, falou assim, agora o poder da caneta é do atleta. Por que que ele diz isso? Porque o Gabigol tem contrato com o Flamengo somente até dezembro e a partir de julho vai poder assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Está muito claro para mim que o Flamengo não vai conseguir receber qualquer quantia para vender o atleta. A tendência é que o Gabigol cumpra seu vínculo até o fim da temporada, depois se mande para outro clube. Sobre o Bahia, importante contar que o Bahia tem um dos principais amigos do Gabigol, Everton Ribeiro, dupla que fez sucesso e foi muito parceiro nos tempos de Fla. Imagino que o Everton Ribeiro esteja fazendo barulho a favor do Gabigol. O Rogério Ceni também gosta bastante do atacante. O Gabigol viveu momentos bem legais ao lado do Rogério Ceni, mas por agora, a negociação extremamente difícil, praticamente inviável. Nicola, mas será que para o Gabigol não seria bacana ir para um clube do Grupo City, projetando depois a possibilidade de ir para o Manchester City, para o Girona ou para qualquer outro clube? Imagino que sim, mas não para agora, porque agora quem receberia a grana seria o Flamengo e não ele. Para o Gabigol o negócio é ficar até dezembro, assinar um pré-contrato a partir de julho e em 2025 mudar de clube embolsando uma baita grana, jogador avaliado em 17 milhões de euros ou 91 milhões de reais. Quero te falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Dorival Júnior chamou pela primeira vez os representantes da seleção. Vale a lembrança de que essa convocação se dá para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. 7 jogadores atuam no futebol brasileiro numa lista com 26 nomes. Confesso que não gostei de alguns nomes, entre eles o de Murilo, zagueiro do Palmeiras. Até acho que vai muito bem com a camisa do Palmeiras, mas por que chamar o Murilo do Palmeiras e não o Murilo do Nottingham Forest, ex-jogador do Corinthians, que tem impressionado a todo mundo na Inglaterra e está cotado para se mudar para o Atlético de Madrid por 80 milhões de euros. Também não convocaria o Wendel, lateral esquerdo, que faz boa temporada no Porto. Eu acho que o Samuel Lino, do Atlético de Madrid, que embora seja atacante, tem atuado muito bem como um ala, e o Carlos Augusto, titular absoluto da Inter de Milão, seriam opções mais interessantes. Também não concordei com a convocação de 2 são paulinos. Goleiro Rafael, que para mim não é goleiro para a seleção, embora viva boa fase. Jogador já veterano, que certamente não vai ter idade para chegar à próxima Copa do Mundo, também não convocaria Pablo Maia. Para mim, o Pablo Maia e o Rafael foram convocados por conta da relação que foi criada com Dorival Júnior na temporada passada. Dorival que ainda chamou um outro ex-São Paulino, esse sim muito merecido, Beraldo, ex-zagueiro do Tricolor, que tem se destacado no PSG, formando dupla com o zagueiro Marquinhos. Nicola, mas quem se convocaria para o gol e quem se chamaria para o lugar do Pablo Maia?
No gol, eu chamaria ou o Léo Jardim, goleiro do Vasco, ou o Lucas Perry, que se mudou recentemente para o Lyon. E na vaga do Pablo Maia, eu chamaria um meio atacante. Até porque dos 8 meio-campistas convocados, 7 têm características de volantes. Somente o Lucas Paquetá é um meio atacante. Então eu juntaria o Paquetá ao Anderson Talisca, que ficou fora dessa lista e tem arrebentado no futebol saudita. Bora falar agora sobre Léo Ortiz. A novela envolvendo o Flamengo, Red Bull Bragantino e Léo Ortiz está muito perto de ser concretizada pela manhã. Contei para vocês que havia conversado com uma pessoa envolvida, o Paulo Pitombeira, representante do Ortiz, e ainda faltavam pequenos detalhes. Esses detalhes foram solucionados e agora falta apenas a questão burocrática. O Red Bull Bragantino fez alguns pedidos antes de confirmar o acordo. Gostaria que o Ortiz disputasse as 2 partidas contra o Botafogo na pré-Libertadores, jogos marcados para 6 e 13 de março. Houve a concordância do Flamengo. O Léo Ortiz disse que joga as partidas da pré-Libertadores, mas não quer mais atuar no Campeonato Paulista com medo de contusão. Red Bull Bragantino concordou. A operação vai girar na casa dos 8 milhões de euros. Léo Ortiz vai abrir mão de um percentual que teria direito para que o Red Bull Bragantino possa ganhar mais. E o Marcos Braz, que está no Brasil, pretende voltar ao Rio de Janeiro apenas depois da assinatura do contrato. Já que falei sobre o Flamengo e mais uma contratação importante, destacar que Flamengo e Madureira, a última partida da fase de grupos do Campeonato Carioca, já tem 49 mil ingressos vendidos. Partida no próximo sábado no Maraca. A última sobre o Fla. Nandes, meio-campista uruguaio que hoje joga no Cagliari, foi sugerido ao rubro-negro. Contrato lá na Itália termina em junho. Atleta que já passou pelo Peñarol, pelo Boca Juniors, é bom jogador. Na atual temporada são 23 jogos, 1 gol e mais uma assistência. A maior parte dos jogos como titular, só foi reserva em 3 oportunidades. Como tem contrato só até junho, bastaria chegar a um acordo para um pré-contrato. O nome está sendo avaliado. E a saideira em relação ao Flamengo, Júlio Miguel Neto, jornalista, informa que o Flamengo monitora a situação de Carlinhos do Nova Iguaçu. Posso assegurar para vocês que não há proposta, mas é um jogador que está sendo observado com atenção. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, que é um vídeo para vocês torcedores do Flamengo comemorarem. Enfim, a novela envolvendo Léo Ortiz está chegando ao fim. A gente vai explicar por que o Flamengo ainda não anunciou, ou melhor, o que falta para o Flamengo anunciar a contratação do jogador. Vamos trazer também os valores que o Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino por essa contratação desse zagueiro, que envolveu uma novela, a mais longa dessa janela de transferência, sem sombra de dúvidas. Também vamos falar sobre a escalação do Flamengo para pegar o Madureira nesse sábado, jogo que provavelmente dará o título do Flamengo da Taça Guanabara, e tem mudança na escalação do Flamengo, hein? Mudanças importantes. Já já a gente vai contar quais mudanças são essas. Tem também um assunto envolvendo a CBF. Não podemos deixar de falar do absurdo que a CBF está fazendo com o produto futebol brasileiro. Envolve o Flamengo, porque, na minha opinião, o Flamengo está sendo o grande prejudicado nessa história toda. Então, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Antes de mais nada, a informação que a CBF recusou o pedido de alguns clubes, entre eles o Flamengo, de paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Durante a Copa América, 9 rodadas, ou seja, 1/3, se eu estiver errado, podem me corrigir aí nos comentários, mas 1/3 da competição vai acontecer durante a Copa América, quando vários jogadores que atuam no futebol brasileiro serão convocados para suas respectivas seleções. Só no Flamengo, os 4 uruguaios: Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta. Aí tem Pulgar, seleção chilena. Provavelmente vai ter algum jogador convocado para a seleção brasileira. Então o Flamengo vai ser muito prejudicado durante a Copa América. Aí a CBF negou o pedido de vários clubes, entre eles o Flamengo, de paralisação. E um dos argumentos para negar, sabe qual foi? Ao rejeitar, o Rodrigo Matos aqui publicou, ao rejeitar o pedido dos clubes de alterar o calendário, a CBF diz em ofício que basta aos clubes, entre aspas, manter um elenco suficiente e sólido para toda a temporada, e que assim evita-se o impacto de desfalques por seleções. Vamos lá, CBF. É fácil falar, né? Aí vamos pegar o caso do Flamengo que eu acabei de mencionar. Vocês acham o quê? Que é fácil ter
um jogador do nível do Arrascaeta no banco de reservas, é barato, né? Vocês acham que é fácil ter um jogador do nível do Vinha na lateral esquerda? Vocês acham que é fácil ter um jogador do nível do Pulgar no meio de campo? Vocês acham que é fácil ter um jogador como o Pedro, que pode ser chamado? Vocês acham que é fácil o clube brasileiro ter 2 times, um titular e um reserva, no mesmo nível? Então, CBF, isso que vocês estão fazendo é uma palhaçada. A própria Confederação de Futebol do Brasil não valoriza o produto, o Campeonato Brasileiro. Isso é ridículo. Postura péssima. Argumento pior ainda. Não quer paralisar? Beleza. Agora, argumentar que os clubes têm que fazer contratações para manter o mesmo nível do time reserva e o time titular, não dá, CBF. É você chamar os clubes de palhaços, o torcedor de palhaço. E para esse jogo contra o Madureira, nesse sábado, às 4 horas da tarde, jogo que vai dar o título do campeonato da Taça Guanabara para o Flamengo, o técnico Tite vai promover mudanças no time titular. É isso mesmo, galera. Anota aí. O Flamengo que foi montado nessa sexta-feira foi o seguinte: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pois é, 2 mudanças aí já. Meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Ataque, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Pois é, Léo Pereira sendo poupado pelo técnico Tite, Everton Cebolinha também sendo poupado. Questões físicas. Teve um jogo que o Fabrício Bruno também foi poupado. Controle de carga, normal. E na lateral esquerda, o Vinha entrando como titular pela primeira vez na era Tite. Na minha opinião, para mim é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Já falei isso aqui algumas vezes, com todo respeito ao Ayrton Lucas, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior nessa sexta-feira. Convocação que eu não acho muito justa, mas beleza, Dorival levou. Mas o Vinha tem um estilo de jogo que, na minha opinião, apetece mais ao técnico Tite. O Tite gosta bastante de lateral construtor, como é o Vinha, como era o Felipe Luiz na temporada passada. O Ayrton Lucas tem características mais ofensivas, ele é mais correria, digamos assim. Então, na minha opinião, é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Mas diz aí, torcedor, gostou desse time titular aí que vai pegar o Madureira nesse sábado? O troféu da Taça Guanabara estará no Maracanã, pronto para o Flamengo levantar e gritar: é campeão. Para finalizar nosso vídeo, galera, Léo Ortiz, enfim, a novela chegando ao fim. Flamengo e Red Bull Bragantino chegaram num acordo financeiro. O Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz 7 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas. Metas essas através de títulos, como o Flamengo fez com Everton Cebolinha, com Benfica, fez com Vinha recentemente. Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino bate essa meta, o jogador bate essa meta e o Red Bull Bragantino ele recebe esse 1 milhão aí através de metas. Ou seja, a operação pode chegar a 8 milhões de euros, dá mais de 40 milhões de reais. O Red Bull Bragantino foi incansável nessa e conseguiu o valor que tanto desejava. O jogador que tinha direito a 25% da operação abriu mão, tá? Porque ele tem um desejo absurdo de jogar no Flamengo, sempre deixou isso aí muito claro. Mas, Vene, o que falta agora? Já chegaram no acordo, tempo de contrato, tudo certo. O que falta para o Flamengo anunciar? A questão é, o Red Bull Bragantino está pedindo, está querendo que o Léo Ortiz jogue contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores da América. Mas, Vene, se ele jogar pela terceira fase da Libertadores da América, ele pode jogar pelo Flamengo na Libertadores? Sim, porque seria na fase de grupos. E o jogador ele pode ser transferido, tá? Pode mudar de time, pode jogar por uma outra equipe quando chega à fase de grupos. Não tem nenhum problema, o Flamengo poderia escrevê-lo. Então, agora é questão de tempo. Uma fonte minha do Flamengo, um dirigente do Flamengo, disse: Vene, o pior já passou. Tá? Agora é esse ajuste aí em relação a entrar em campo ou não contra o Botafogo. Uma negociação extremamente difícil, mas o Flamengo está muito próximo de atender a mais um pedido do técnico Tite. O Tite, quando chegou ao Flamengo, deu ok na contratação de De La Cruz, beleza, que era um jogador que o Flamengo já queria há muito tempo.
pediu a contratação do Vinha na lateral esquerda e pediu o zagueiro Léo Ortiz. Vinha ele já tem, e o Léo Ortiz está muito próximo de ter um jogador que ele tanto desejou a chegada ao Flamengo e está muito próximo de receber esse presente da diretoria do Flamengo. Olá, torcedores apaixonados pelo Flamengo. Sejam bem-vindos a mais uma atualização sobre as movimentações do mais querido. O clube, que já lidera o Campeonato Carioca, está determinado a consolidar seu domínio com a formação de um super elenco para 2024. Novidades empolgantes surgiram nos bastidores, com as contratações de Nicolas de la Cruz e Matias Vina, porém, a diretoria e o técnico Tite vislumbram mais reforços para alcançar voos ainda mais altos. Após avanços nas negociações por Léo Ortiz, a prioridade agora é um ponta-direita, atendendo ao pedido do experiente técnico Tite. TT, ex-Grêmio e atualmente no Galatasaray, surge como um nome forte, mas o desafio é contornar o aspecto financeiro. O Flamengo, mesmo em boa situação, busca formas criativas, considerando a possibilidade de um empréstimo para agregar talento ao elenco sem extrapolar os limites orçamentários. Tite compreende a cautela da gestão e responde com intensificação nos treinamentos, resgatando jogadores em baixa, como Everton Cebolinha. A superação do atleta é exemplo de como a nova comissão técnica vem moldando um grupo sólido e confiante. A ideia é replicar esse sucesso, proporcionando aos jogadores a oportunidade de brilhar, contribuindo para as ambições de conquistas ao longo da temporada. Em resumo, o Flamengo não apenas lidera nos gramados, mas também nos bastidores, mostrando comprometimento em construir um elenco robusto. A expectativa é alta, e os torcedores podem aguardar ansiosos por mais novidades emocionantes enquanto o clube busca não apenas a Taça Guanabara, mas também voos mais altos em competições futuras. Vamos juntos vibrar e torcer por mais conquistas do Mengão em 2024.